Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, meus adoráveis pensadores. Hoje o Éticos está aqui com um prazer enorme de trazer para vocês um conteúdo elaborado num assunto que aí é um assunto que não é muito abordado, né? Ou então, quando é muito abordado, ele é mal interpretado. Nós falaremos sobre a idolatria, porque muita gente pensa que a idolatria ela se limita somente à adoração dos ídolos, né? Mas qualquer apego demasiadamente obsessivo por algo, ou por alguma coisa, ou por alguém, se torna uma idolatria. A gente vai explicar melhor sobre esse tema, né? Até que ponto a empatia ela pode ser nociva, né? Aquele sentimento de altruísmo, ele pode ser desenfreado, né? Ou até qualquer coisa filantrópica ser assim, ter um tom mais obsessivo. Vamos abordar esse assunto. Estamos aqui sempre tentando trazer o melhor conteúdo para vocês. Hermes e Renato, não o Hermes e Renato, né? Emerson e Renato, e estudantes de escatologia, e trazendo aqui um contexto de cinematografia para vocês, para a gente conciliar, né, o que está acontecendo na atualidade com temas bíblicos. Assim, é uma coisa bem interessante o programa do Edson, para quem está vendo aí pela primeira vez. E para isso nós temos aqui o nosso amigo Renato Cóstola. Olá, como vai, Renato? Tudo bem? queridos pensadores, passageiros e tripulantes da nave Éticos, sejam muito bem-vindos. Aqueles que ainda não estão inscritos no canal, por favor, se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem, ajudem aí a gente a alçar voos cada vez mais distantes, né? E é isso aí, né? Hoje a gente vai estar aí nessa viagem aí idólatra, vamos dizer assim, né? Desmistificando aí a idolatria, É um né? assunto bem interessante, né? Se a gente for ver, né? Tem muita gente que é meio limitada aí a pensar, se condicionar que a idolatria só é aquela questão de você estar ligado a alguma imagem, assim, literalmente, né? Se ajoelhar a algum tipo de imagem, Ah, sim. reverenciar alguma imagem, tem muito um assunto que envolve aí a crença das pessoas, a religiosidade, né? Mas a idolatria ela pode se expandir para muitas áreas mesmo, que acaba tendo um amor excessivo, né? Uma expansão acaba atrapalhando a vida das pessoas, né? Acho que é aquela coisa, né, Renato? Tudo que é demais acaba atrapalhando. Esse é o conceito, não é isso? Ah, sim, né? Tem a questão aí também que acaba sendo há uma normalização desse tema, né? Até por questões, vamos dizer assim, midiáticas, pode-se dizer, porque é comum, né? Até em entrevistas, né? A pessoa fala assim, qual o seu ídolo? Aí a pessoa fala assim, meu ídolo é o Ayrton Senna, porque o cara, ele, né, Marcou uma geração. marcou e tal. Meu ídolo é... Vou dar o nome do meu filho de Renato, por causa do Renato. Né? Então, acaba sendo banalizado, né? As pessoas, né, acabam colocando, né, pessoas famosas, Você não esportistas. tem nada a ver com o Renato Russo, não. Não, É não. outra coisa. A Né? barbinha tá quase igual. Músicos, etc., na posição de ídolos, né? E isso, né, a gente vê, né, de acordo com as escrituras, né, que não condiz, né? Na verdade, o próprio ser humano ele não foi feito para ser idolatrado, né? Por isso a gente vê aí até no meio artístico, né, como que as pessoas se perdem, né, em meio à fama, né, ao Sim. poder. Tem Então muita gente que idolatra muitas coisas, né, Renato? é um caminho muito perigoso. Sim, com certeza. Inclusive a si mesmo. Aquela Sim, coisa de ficar também. se olhando muito no espelho. É Narcisismo, o né? A gente pode narcisismo, é uma forma dizer. de idolatria também, Sim, né? sim, Narcisismo, né? sim, Tem a idolatria do corpo, né? A pessoa sim. que tá ali reverenciando Acaba muito o tendo um corpo. vício, né, também, a pessoa que está muito ali na academia, preocupada, né, com o próprio corpo, com a saúde, Não que né? isso seja errado, a gente se preocupar com a saúde, mas quando passa a ter um amor excessivo, né, Renato? Pelas coisas, a pessoa começa a A gente idolatrar o pode próprio até, corpo, reverenciar, né? a gente pode até estabelecer aí um limite, né, que a gente, né, de acordo com as escrituras, a gente só pode ter, né, o nosso
o primeiro mandamento, né, como diz lá Jesus Cristo, lá, qual que é o primeiro mandamento mais importante? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, a coisa mais importante, amar a Deus sobre todas as coisas. Ah, mas e aí como que a gente identifica que a gente está colocando alguma coisa no lugar de Deus? Então, se aquela coisa está tomando o nosso tempo, né, e tirando o nosso tempo que a gente estaria dedicado a Deus, né, a gente está colocando aquilo na frente de Deus, então aí já começa a ser algo preocupante, né? Não que a Sim, gente não já possa ter um começa a hobby, tomar uma proporção muito. a gente não possa gostar de alguma coisa, de fazer, de ter uma atividade, de ter, né? Muitas pessoas têm aquele hábito de ser colecionador, né? Tem o Né? colecionismo. Tipo, né? Então, tipo, é legal? Não é, sim. Tipo, é interessante você ter um hobby, você gostar de fazer alguma certa Mas tem que atividade. ver até que ponto, né? Tá. Tem que ver o quanto isso toma seu tempo e se você consegue dividir esse tempo, né? E ter o seu tempo de intimidade com Deus. A partir do momento que você coloca aquilo à frente de Deus, né? Aí Sim. você deixou de amar a Deus sobre todas as coisas. Você está pondo alguma coisa na frente, né, daquele que deveria ser o primeiro, daquilo que deveria ser a sua prioridade. Então aí eu entendo que passa a ser um cenário de idolatria, né? Então a gente precisa estar atento para ver, né, até que ponto, né, aquilo é mais importante, né? Ou se no momento certo eu consigo abrir mão daquilo, Sim. né? Porque Deus nos põe à prova, Lógico. né? Ele vai, né? Se ele vê que você está caminhando ali, ele vai chegar um momento que ele vai te pôr à prova, assim, é mais importante isso ou isso? E aí você vai ter que fazer uma escolha. O que eu vou fazer? Sei lá. É tipo aquilo assim, eu vou na igreja, eu vou assistir o meu time de futebol. O jogo vai passar na hora do culto, Tem isso, né? né? Tipo, Você falou em qual é a futebol, eu escolha? lembro de uma coisa que aconteceu. Quando, primeiro, queria saudar todos os corintianos aí, nossos pensadores amigos corintianos. Nada contra o Corinthians, né? Não torço pelo Corinthians, mas não tenho nada contra o Corinthians. Mas na época, eu lembro que teve uma. Até hoje eles usam esse termo do todo-poderoso timão. Sim. Teve um amigo meu que me questionou, falou, Emerson, será que isso está certo? Porque quando você fala todo-poderoso, isso já remete a Deus, né? Aquela questão do. Uma divindade, né? Isso, uma divindade. E aí a gente observava que tinha um fanatismo ali muito direcionado a isso, como sendo assim o clube está em primeiro lugar na vida das pessoas, as pessoas largavam tudo para poder assistir um jogo de futebol, que nem você falou, né? Sim. E esse título, eu acredito que assim, a equipe de marketing, quando elaborou, né, esse bordão todo poderoso, Timão, na época o Corinthians vinha vindo de um ciclo de vitórias muito grande, de campeonatos, né? Tinha todo um marketing ali, mas tem um lado de uma conotação assim idólatra, né? Remete um pouco a isso. Ou eu estou enganado? Qual a sua opinião Com sobre isso? certeza, né? A gente sabe aí que não só os torcedores do Corinthians, mas muitos outros times também têm os seus torcedores fanáticos, vamos dizer assim, né? Sim. E tem muita gente que fala, né, que o time é mais que um time, né? Uma religião. Os uma caras colocam filosofia de vida, né? nesse status, né? De ser a coisa mais importante. Então, tipo, preciso tomar cuidado. Não que a gente vá abrir mão do futebol, não, né? Porque é um esporte, né? É legal, né? Pô, assistir um jogo de futebol é gostoso. Você ir no estádio, viu? É um entretenimento legal. Lógico, lógico. Mas a gente tem que saber medir isso, né? Equilibrar, né? Equilibrar para que não tome mais do nosso tempo, da nossa dedicação do que o necessário. do que o Não seja algo necessário, né? exagerado, né? Lógico, a gente tem que ter a nossa vida, né, viver, né, com equilíbrio, né? Então tudo parte desse caminho, né? Então é lógico que o inimigo ele tá aí rondando, né, a vida A inteira. espreita, né, Renato? Ele sabe aquilo que move o coração do ser humano, né? Então ele vai mexer nos pauzinhos assim, e vai falar assim,
vou pôr um time aí que vai movimentar as nações aí, que vai, né, chamar a atenção das pessoas para puxar. Ele sabe aquilo que move o coração, até com questão, né, de imagens, né, dessas questões de poder, de dinheiro, Você né? sabe que nas igrejas, por De, exemplo, as pessoas elas são condicionadas ali a estar sempre, diariamente, ouvindo o culto do pastor, se identificam muito com quem está pregando ali, né? E a gente sabe que tem uma metodologia nas igrejas que, exatamente para evitar essa questão da idolatria, né? Eles remanejam o pastor, fica um certo tempo numa igreja, tá? E depois ele sai dali e vai para outra igreja. E que acontece? Muita gente elas vê um ciclo findado ali com aquela saída do pastor e deixam de ir na igreja. Ou então migram para a igreja que aquele pastor foi. Tem muito disso, né? E é preocupante isso, porque a gente vê isso até em outras áreas, em empresas, organizações corporativas, instituições. Ah, saiu o gerente e tal, não quero mais trabalhar aqui, né? É, por exemplo, na polícia, nos cargos que tem ali a hierarquia da polícia, né? O camarada se forma junto ali com a galera, aí ele vira soldado, vira cabo, né? Faz o curso, lógico. Depois ele faz um curso para sargento. E aí a gente sabe que, né? O soldado ele é submetido ao cabo, o cabo ao sargento, por aí vai. Né? Para evitar aquele excesso de intimidade que tem entre a turminha, eles pegam e tiram aquele recém-formado sargento dali e colocam ele em outro em grupo, outro né? grupo, porque é como se perdesse o respeito, a intimidade avançasse um campo perigoso. Né? E, bom, em se tratando da idolatria, a gente vê que tem muito disso. Tem gente que idolatra um artista, né, Sim. e uma música, e ouve aquela música 500 vezes por dia, não que seja errado, mas a música ela tem uma, uma identificação com quem está ouvindo, né? Você tem que exercer ali uma identificação e ela tem uma ideologia por trás de quem compôs, de quem está cantando. Tudo isso remete àquela idolatria, aquele apego maior a uma banda, a um cantor. A gente vê muito isso na indústria fonográfica, não vê? Até na cinematográfica também, né? Ah, aquele Sim. ator larga tudo para poder ver um filme do cara. Tem muita gente que Mas fala do com novela, essas coisas também, novelas, né? Tipo, ator de TV aberta tem muito isso também, né? tem muito isso. Mas na indústria fonográfica também tem muitos, né? A gente vê, por exemplo, Roberto Carlos é um cara que ele é idolatrado, né? Esse termo parece esquisito falar, mas ele é idolatrado por muitas gerações, né? Atravessou gerações Sim. pregando ali, cantando, né? As canções dele ali e as pessoas se identificando. Então tudo isso tem uma vivência por trás e as pessoas. Eu lembro de uma situação em que o Elvis, eu acho que a gente pode até tentar mostrar depois isso daí. Mas o Elvis ele estava num show, tá? E bom, sempre tinha ali aquele pessoalzinho ali do que fica ali no gargarejo, né? E ele segurava um cartaz. As fãs seguravam um cartaz e estava escrito Elvis is the King. Elvis é o rei. Cara, e ele olhou aquilo e ele falou assim, né? Que era um gesto muito bonito que aquela fã estava projetando ali. Porém, ele não se identificava com aquilo. Porque ele falou assim, olha, o rei é Jesus Cristo e não eu. Mas, para você ver tamanha comparação, tem muita gente que tem o título de rei, o Pelé tinha o título de rei, falando do Roberto Sim. Carlos, agora, atrás dele também tem, né, o título de Sim, rei, com certeza. rei da Jovem Guarda, né, o Elvis Uhum. era o rei do rock, Michael Jackson o rei do pop, e por Exato. aí vai, né. Então a gente percebe que a comparação com o título de rei, por exemplo, já tem aí uma
uma sobreposição, né? Uma, uma vantagem a mais aí. O pessoal olha e projeta a pessoa como se ela fosse uma realeza, uma divindade. Bom, podemos citar também que tem um caráter de idolatria, de apego excessivo, por exemplo, as máquinas, aos dispositivos móveis. Tem gente que o celular, apesar que ele nos auxilia muito, mas é besteira falar que comparar o celular com a idolatria? Por que não? Não é verdade, Renato? É que eu acho que isso aí tá mais ligado até com as redes sociais, né? A rede social, ela também, ela pulverizou isso de uma forma, né? Que as pessoas ficam buscando seguidores e tal, não sei o que fomenta essa questão de idolatria, né? Sim, E é a verdade. pessoa fica ali seguindo, querendo saber da vida do outro, né? Então ela Atento acaba a tudo, né? colocando o artista ou aquele é, influencer, né? Que é o que diz agora, digital influencer, né? Isso. Colocando aquela pessoa num posto de que só existe ela, assim, então fica Não, seguindo ela, então o celular acaba sendo um meio da pessoa estar com certeza. conectada ali com aquele mundo, com aquele universo, né? Então ela acaba ali exercendo essa questão, né? Aquele De apresentador do Éticos tem um topetinho, eu vou querer usar o topete igual. Tem isso também, a pessoa acaba, né? Isso também acontece com esse pessoal de desenho animado, de quadrinhos, né? Os cosplayers, a pessoa acaba, né, se fantasiando, querendo Eu ser achei legal. igual o Você já foi personagem. na Comics, Não, nunca na feira, fui, né? nunca fui. É bem interessante. Não, é legal, lógico. Eu, quando era jovem, também gostava de quadrinhos e tal, tipo, Mas acho que tem que ser controlado, mas né? a gente tem que saber tem um limite, né? É limite. Porque hoje em dia, com essas questões de gênero, né, tem, né, que a pessoa pode ser o que ela quiser, né? Tem gente aí que já chegou no absurdo, a pessoa quer ser um cachorro, né? Tem um Tem uns negócios assim eu não sei agora, se é um né? chinês lá que ele gastou uma fortuna para poder parecer um cachorro. Renato, é uma coisa muito interessante, porque ele literalmente parece um cachorro, tá? Vamos colocar aqui para ver, porque o camarada, eu não sei que raça que é essa desse cachorro, né? Mas ele parece sei lá, um cachorro que era aquele cachorro da Lassie, sabe? Lembra do filme Lassie? Acho que você não vai lembrar. Aham, sim. Mas não me lembro a raça agora, mas ele ficou muito parecido com o cachorro. E isso, talvez porque ele, né, idolatrasse a figura do cachorro ali. Então, é uma coisa que surgiu agora, né? Com essas questões de gênero, de seja o que você quiser, né? Como a gente fala assim, como que o mal ele vai, né? Se infiltrando aí na sociedade através aí de Sim, determinadas com ideologias e certeza. tal, e fazendo com que as pessoas percam a noção, né? Do que é Eu realidade, quero ser um apresentador do do Éticos, que. vamos abrir vaga. Vamos abrir vaga, viu, Renato? Sim. É, do que, né? E o que acontece, né? Das pessoas, né? Não estarem cientes, né? Da questão da palavra, do que Deus, né? Do que Deus fez, né? Tipo, ele criou, né? O homem e a mulher e, né? A gente tem que estar, né? E a sociedade, né? O mal, ele vai deturpando isso exatamente para enfraquecer esse elo, né? A instituição familiar, né? Você tá querendo Sim, dizer. também, né? Então, isso é uma desconstrução aí, né? A gente vê aí como, né, que a gente sempre vem falando aí dos sinais do final dos tempos, né? De como isso tem impactado aí, né? E leva um pouco com relação a isso, né? Da questão da idolatria, da pessoa não saber realmente, né? O que que é o centro, né? O que que tem que estar no centro da vida dela, né? Porque muitas pessoas, né, acabam colocando aí o trabalho, né, o sucesso, O a dinheiro, carreira, o carreira, né? dinheiro, né, por conta de não ter ali, né, na sua base, né, quando criança,
ter uma estrutura que alicerçasse, né? Então, às vezes a pessoa passou muita dificuldade na infância, aí ela se apega, né? Ah, não, eu quero ter um futuro melhor, quero ter. E acaba se distanciando dos verdadeiros valores, né? Sim. Por não ter construído aquilo desde a base, né? E aí acabam construindo-se famílias disfuncionais, né? Eu lembro, Renato, por exemplo, assim, eu lembro não, eu vejo com uma preocupação, uma certa preocupação, nas comunidades, por exemplo, a gente vê, lógico, por falta, né, da desigualdade social, né, por conta da desigualdade social, e por conta da superexposição que a mídia cria, enfatizando que é preciso ter dinheiro para ser bem visto, é preciso ter alguma coisa, andar vestido na moda, né? Estudar em determinada escola, fazer tal curso, ter tal graduação para ser bem visto, bem aceito. Então, Determinada profissão, determinada né? profissão. Então, assim, Que ganha que mais, ganha né? mais, as crianças veem isso. Isso é extremamente preocupante porque ela acaba idolatrando ali o traficante, o bandido, que chega com um cordão de ouro no pescoço, às vezes não é ouro, né? Às vezes é imitação de ouro, mas às vezes o cara tá lá com um cordão de ouro, um carro, uma moto, né? Tudo bem que se circula com a moto só dentro da favela, que sai fora ele é preso, mas o jovem, ele cresce com aquele estereótipo de herói, né? Se é que a gente pode falar que o cara é um herói, porque para a juventude ele representa isso, ele não é, Uhum. mas ele representa, porque é um exemplo de sucesso que eles têm. Às vezes eles têm a ausência do pai, o pai está preso, o pai está separado da mãe, e aquilo acaba sendo uma referência, acaba sendo um ídolo para aquelas pessoas, aquelas crianças. Né? Porque ele acaba comparando, né? Às vezes ele tem até uma família lá e tal, o pai trabalhador, tal, mas ele olha pra família dele e vê assim, pô, meu pai trabalha pra caramba, E não tem. não tem nada, tipo, é difícil, né? A gente tá sempre aí lutando pra conseguir, né, pôr comida na mesa. E aí o cara lá, né, passa Do aquela nada, né? falsa Já tem felicidade, né? O cara uma lá esbanjando, falsa. carrão e não sei o quê, o Exatamente. pai tá sempre ali lutando, pega ônibus. Aí o cara olha assim e fala assim, pô, o que que eu quero ser que nem meu pai, que trabalha duro, se sacrifica e tal, não sei o quê? Ou eu quero ter uma vida boa dessa, o cara tá sempre com carrão, sempre cheio de mulher. Então é uma falsa felicidade, né? Sim. Que o sistema acaba pondo no olhar das Mas pessoas, olha né? só, essa deturpação de valores, Renato, a gente vê até nos filmes. Sim, Porque você vê o Coringa hoje, por exemplo, ele deixou de ser ali um- uma figura coadjuvante perto do Batman, por exemplo, e não, ele virou a figura, né, que eu digo do Corinthians, ó, o falamos Coringa. do Corinthians, do Coringa, virou aí como se fosse um herói, cara. A gente quando assiste o filme do Coringa, a gente vê, pelo menos o filme tende a você ter um pensamento de que ele é bom, que ele é o herói, e na verdade ele é o vilão, né? Mas é a forma de você idolatrar, a idolatria tá numa conexão da inversão de valores, que é o que nós estamos falando Hoje agora. a gente vive essa inversão de valores, que aí a gente entra no conceito lá da jornada do herói, né? Por que Sim, que as pessoas gostam tanto de filmes de herói, ou que as crianças, né, os homens, vamos dizer mais assim, se identificam tanto com o papel do herói? Porque a jornada do herói, ela mostra uma jornada ali, né? Você pode pegar aí todo o filme de herói, ele tem ali uma jornada de aprendizado, tem um mestre que passa os valores, né? Que ensina como o herói deve seguir, né? Então aí ele passa por um processo ali de quebra, né? De medo, de conquista, né? Da construção da sua identidade e tal. E tem a questão do sacrifício, né? O herói, ele está sempre se sacrificando por algo maior, né? sim. E isso a gente se remete ao quê? O que a jornada se remete, essa jornada do herói se remete ao quê? Qual o maior herói de todos? Que sacrificou sua vida pela vida de todos. Exatamente. Então,
essa jornada do herói, Jesus, né? o papel do herói remete totalmente à vida de Cristo. Então, o que que acontece? A sociedade hoje, ela não quer que as pessoas tenham essa relação, que elas construam esse tipo de valor, né? Então, está sendo desfeita. Você vê que a maioria dos filmes de herói estão sendo desconstruídos. Tá sendo desconstruído. Estão, Com né, certeza. colocando uma nova roupagem. Aí a gente pode até entrar depois, né, nessa questão de cultura woke e tal, que tem toda essa roupagem aí, que tem toda essa mostra, né, como que é essa inversão de valores e tudo mais, mas que está acontecendo, né, na nossa sociedade, né? Mas aí a gente acaba fugindo um pouco do nosso assunto Que, principal, sim, não, mas que é é a importante idolatria, né? relacionar. É importante Mas relacionar. tem tudo essa relação, né? E vale lembrar também que a gente tem que tomar cuidado também com a questão do herói, pra gente não ficar idolatrando o herói, né? Sim. Que muita gente, né, que é fã de quadrinhos, né? Coleciona aqueles bonequinhos de herói, né? É viciado nos filmes da Marvel, DC, né? E acaba colocando o herói num posto, né? Acima do que deveria ser, né? Que a gente até chegou na questão, né, dos cosplayers e tudo mais, né? Então é legal você ter essa cultura, você, né, você ter esse hobby, é legal, mas até que ponto a gente está colocando isso acima, né, daquele que deve estar no centro das coisas? Foi o que eu tava falando logo no começo do vídeo, sobre você ter aquela empatia por alguém e levar de uma maneira extremista, lógico, que tem um extremismo nisso, você se doar mais. Tem pessoas que realmente estão nessa condição, ela se doa mais para os outros do que para ela própria. Lógico, a gente tem que fazer para o nosso próximo, né? Como a gente quer para a gente mesmo, fazer para o próximo. Mas essa questão de você colocar o próximo, colocar seja lá seu filho, seu cônjuge, né? Qualquer coisa, em primeiro plano, e aquilo tá em primeiro na sua vida, é uma linha perigosa, não é, Renato? Isso que você falou do filho é um negócio interessante, né? Porque é muito comum, né, as famílias colocarem o filho como o principal, né? O amor da minha vida Ah, é o sim. Não, filho animais e não também, né? sei o quê. E se a gente for ver realmente na palavra, o filho, ele não é o centro do casal. Ele não deve ser entronizado, né? Na verdade, dentro da família, no casamento, a prioridade do marido é a esposa e da esposa é o marido, né? O filho é um segundo plano. Até porque os filhos crescem, né? Toma o seu rumo, vão pra Tem até aquela frase, né, que diz assim, filho é pro mundo, né? A gente filha não pro cria o mundo. filho Isso. pra gente, a gente Exato, cria pro mundo, exatamente. né? Porque ele vai chegar na fase Porque adulta, ele vai onde ele tem que, decidir o que ele quer né, fazer. como diz a palavra, deixa o pai e a mãe e vai seguir a sua vida. Isso. E aí o que acontece? Fica ali duas pessoas, né? Acabam sendo dois estranhos que vão ter que passar a velhice juntos, né? Ou acaba, né, depois que os filhos crescem, acaba havendo divórcio, né? Você vê aí muitas pessoas que depois, né, às vezes até esperam mesmo, né? Só suportam o casamento até que os filhos saiam de casa para poder se separar. Existem muitas famílias que se desmancham por conta disso. Porque Então a idolatria. eles querem fazer o papel da família perfeita. Depois que os filhos já estão criados, cada um já tem a sua família, então cada um segue o seu caminho, porque não foi criado ali aquela cumplicidade, aquele companheirismo, aquilo que deveria realmente ser o casamento, né? Sim. E aí acabam criando ali, as pessoas acabam ficando sozinhas na sua velhice, né? E é uma coisa triste, né? Que é uma coisa que é um momento ali onde realmente o casamento faz sentido, né? Quando você tá ali, depois que seus filhos foram criados, que ali é um momento onde eles vão realmente aproveitar a melhor idade, como dizem, né? Juntos, né? Juntos. Renato, temos algum filme que mostra essa questão da idolatria, esse apego excessivo sobre alguma coisa ou alguém? Você lembra de algum? Eu acho que um filme que retrata bem isso, né? É o Lobo de Wall Street, né?
O Lobo de Wall Street o filme de Martin Scorsese, né? Sim, Acho que é 2013, né? Tem o Leonardo DiCaprio no filme, Com né? Leonardo DiCaprio. Aliás, os dois têm fazem uma parceria muito bacana, o diretor e o ator, né? Eles têm vários Uma filmes identificação juntos, né? Tem lá o Matthew McConaughey também, que trabalha ali junto. Então é um filme muito interessante porque ele mostra tanto a questão do trabalho, né? Da pessoa pôr o trabalho em primeiro lugar. Sim. E o dinheiro, né? Porque são consequências, né? Normalmente a pessoa que idolatra o dinheiro, ela é meio que workaholic, ela é meio viciada em trabalho porque é da onde vem o dinheiro. Então a pessoa coloca o trabalho em primeiro lugar porque aquilo é aquilo que vai dar o dinheiro para ela, né? Então acaba criando ali um ciclo ali de idolatria, né? A pessoa só se dedica ao trabalho, só se dedica ao dinheiro. E a gente tem ali, né, Que ano que é esse filme? 2013. 2013. E a gente tem ali, né, Mateus capítulo 6, no versículo, vou até ler aqui, Mateus capítulo 6, no versículo 24, né? Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, né? Então aí é só né, um fator ali de ídolo, né? Que o dinheiro eu acho que é uma coisa que está mais, né, em evidência, assim, e muita gente idolatra o dinheiro e acaba nem percebendo, né? Porque vive em função do dinheiro, né? Trabalha demais, né? Ou porque quer comprar coisas, quer ter coisas, né? Ou porque, né, quer alcançar o poder, né? Poder também é uma forma de ídolo também, né? Pessoas fascina, o poder fascina, né? Porque conquista tudo, né? A pessoa, né, que tá na política, né? E aí a gente vai em outra questão, né, de pessoas que idolatram políticos. Nossa, né? como vemos isso no nosso país, né? No mundo inteiro tem isso, né? E aí tem, né, diversas ramificações, Sim, né, que a gente tem pode, né? E aí a gente vê como isso cria, né, essa questão da idolatria, cria até essa dualidade aí, essa disputa, essa briga, né? Porque um idolatra um, outro idolatra o outro, aí fica essa briga, né? Conflito eterno aí, né? Esse ódio aí, né, entre as pessoas, você não pode, né? Você tem que até meio que tomar cuidado com o que você vai falar, porque às vezes você nem tem, né? Você nem tem lado, né? Mas aí se você é partidário, né? Se você fala mal de um, aí o outro, se você fala alguma coisa que favorece o outro, aí você já é a favor do outro, né? Então você não pode ter, as pessoas querem te colocar tem imparcialidade, te colocar num lugar, né? Ou você é, ou você não é. Né? Apesar que Cristo fala, né, que aquele que não está a nosso favor, né, tá contra, né? Mas, né, acho que isso aí tem os seus limites, né? Tipo, dentro, né, fora dessa questão, né? Porque realmente Cristo tem que estar no centro, né? Sim. E a gente tem até aquela passagem, né, que a gente já até falou aqui, né, da carta à igreja de Laodiceia, né? Gostaria que você fosse frio ou quente, né? Porque quando você é morno, né? Você é como água morna e eu vomito. Né? Então a gente tem que ter um posicionamento realmente perante a Cristo, né? A Deus, né? Aquilo que deve ser a nossa prioridade, que está em primeiro lugar. Bom, tem os jogadores de futebol, né, Renato? Que também tem sofrem um assédio muito grande. Ah, sim, aí a gente entra naquela questão do esporte, né? Porque o esporte também mexe muito com a emoção, né? Então isso aí acaba criando como a gente falou, assim, um espelhamento, né? Eu quero ser como aquela pessoa, uma projeção, né? Uma projeção, eu quero ser, né? Como um herói, né? Como aquele atleta, né? E às vezes a pessoa também, né? Muitas pessoas têm aptidão ao esporte, aí se espelham, né? Porque tem certa habilidade para jogar um futebol, para luta, ou para diversos esportes aí, né? E aí ele acaba assim, aquele cara é o melhor. Então vou me espelhar nele. Tá num patamar de referência meu ídolo, elevado. né? Lógico, a gente pode ter essa referência, né?
Mas a gente não pode se esquecer de quem que é o primeiro, né? Quem Exatamente. que é o Rei dos Reis, Que é Senhor dos Jesus, né? Senhores, né? Então é importante a gente ter essa relação, né? Ter essa consciência, né? E saber, né? Quando a gente está tomando esse rumo, porque às vezes acontece. Às Quando vezes você está ali no dia a dia, na rotina, né? Às vezes aparece um projeto ali ou um trabalho, e aí você quer se dedicar, dar um melhor. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Porque, lógico, uma coisa que é importante, né? E que a palavra diz assim, tudo que você faça, faça para a glória de Deus, né? Então, às vezes a gente está empenhado nisso, né? A gente quer tanto agradar a Deus que acaba colocando, às vezes, o Deus, né? Em segundo plano, mas colocando aquilo que você está fazendo para agradar a Deus, né? Como o principal, né? O centro, né? sim, e não necessariamente Você seja assim, acaba né? trocando a ordem assim porque você tá tão obcecado por você, não, tenho que agradar a Deus, tenho que agradar a Verdade. Deus, tenho que fazer as coisas para Deus, e aí você acaba fugindo, né, do, do propósito, né, Do propósito. de você estar ali conectado com Deus, né, e ouvir, né, o que Deus espera de você naquela situação, Sim. né, e você acaba colocando na sua força, né, o meio de alcançar a glória de Deus, sendo que é Ele que dá tudo, né? Ele que proporciona. E às vezes você quer fazer mil coisas, não, porque eu tenho que fazer para agradar a Deus, aí você deixa de se relacionar com a sua família, de fazer o que realmente tem que fazer, pondo aquilo num lugar de adoração, né? Então Sim, é preciso ter ali uma sensibilidade, uma percepção para e tá, identificar e isso, né? tá conectado realmente com a vontade de Deus, de saber o que Ele quer de você, não o que você quer fazer para agradar a Ele, né? Temos mais algum filme para citar? Tem um filme interessante, né? Que é Ah, tem um filme legal, que assim, é um filme antigo, né? De 83, eu acho, se não me engano. qual que é o nome do filme? Não, acho. Tentar lembrar. Putz, agora não. O filme chama Boogie Nights, Ou é 83 ou 87 esse filme. 87, eu acho que é, na verdade. 87, né? Bug Nights. Boogie Nights Prazer Sem Limites, né? Com o Mark Wahlberg, tem a Julianne Moore também. Então ali mostra um cara, né? Que é ali bem dotado, né? Tal, e aí os caras, um cara que é produtor lá de filmes pornográficos, vê ele, e aí ele começa a fazer, né? Entrar pra esse ramo aí da pornografia. Acho que o Burt Reynolds tá nesse filme também, né? O ator. Isso, tem um ator lá que é esse produtor Eu aí. acho que é o Burt Reynolds. Isso, e aí, a fama, né? E começa a vir aquela questão da fama, o cara acha que ele é o maioral, porque Sim, sim. ele faz, porque todas as mulheres desejam ele, que ele é o garanhão ali do filme pornô, né? Então aí a gente começa a ver, né, até uma relação da questão do sexo como uma questão de De idolatria, idolatria. Também não deixa dos de ser. vícios, né, em si, né? Sim. Porque quando você passa a ter um vício, você coloca aquilo acima de todas as coisas, né? Você passa a viver em função daquilo, né? Do Exatamente. Você vício, vira um né? escravo, Da né? droga ou do sexo, né? Seja lá o que for, né? De academia, às vezes tem pessoas que são viciadas, né, em exercício, né? Então tudo aquilo que passa a ser um vício, ele é prejudicial. Muito, Então muito. aí o cara começa, né, a fama, aí uma coisa puxa a outra, drogas e tal, e aí mostra a decadência dele também, né, como todo aquilo, né, que era, né, fascinante, aquele Já mundo deixa de ser. fascinante, começa a destruir a pessoa. E aí a gente começa a ver como essa idolatria, ela tem dois lados, né, você vê aí no mundo da fama, né? Artistas que lotam estádios, né? Sim, lógico. E as pessoas ali adorando ele e tal, e não sei o quê.
E como isso é prejudicial à própria pessoa. Como você vê essas pessoas famosas... O Michael Jackson, por exemplo, ele teve depressão, várias crises de depressão por conta desse... Porque o ser humano ele não está preparado para isso, né? Exato. E a fama, né? Essa idolatria acaba afundando a pessoa, né? Com uma série de problemas, né? É difícil você encontrar uma pessoa, né? Com todo esse sucesso, toda essa fama, que realmente tem uma vida saudável, vamos dizer assim, né? Uma vida tranquila, né? Tranquila, tem paz, né? Como a gente tem fala paz, assim, que a verdadeira paz, ela vem de Cristo. Né? Então, todos esses prazeres do mundo, todo esse sucesso, essa fama, o dinheiro, você vê que a pessoa tem tudo. Eu lembro da princesa Diana, né? Sim. Os paparazzis ali, toda a mídia, aquela perseguição toda. A gente vê o que desencadeou isso, né? É uma forma de idolatria. As pessoas têm, né? Aquela idolatria pela monarquia, aquela reverência desenfreada ali. Aquela perseguição acabou vindo a óbito a Diana, infelizmente, por conta disso. A gente percebeu, ela não tinha essa tranquilidade de ir na praia, de ficar, sabe, ir num restaurante sem ser assediada pelos paparazzi. Tem tudo isso, né? Como você falou tá falando sobre o Michael Jackson, né? O pessoal que canta, os cantores aí, que tem esse assédio, né? A gente percebe que o mesmo... Teve muita polêmica envolvendo a morte do Michael Jackson, assim como teve do Elvis, né? Aquele bordão, Elvis não morreu. A gente escuta muito falar sobre isso, né? Mas do Michael Jackson também. O Michael Jackson não morreu. Parece que as pessoas não aceitam a morte do Michael Jackson, não entendem, não aceitam, né? Querem ter uma prorrogação. Falando em prorrogação, tá para ser lançado o filme do Michael Jackson. E o ator principal que vai interpretar o Michael é o sobrinho dele, é o Jafar, né? Isso, Jafar Jackson. Jafar Jackson, aliás. Jeremias Jackson, um negócio assim. Que fazia parte dos Jackson 5 também. Exatamente. O Jafar, ele tá impecável na interpretação do filme, porque, primeiro, a crítica está sendo favorável, né? Ele tem uma voz muito parecida com a voz do tio, do Michael Jackson. Ele tem uma semelhança muito grande com o Michael. A gente percebe, né? Até olhando, né? O Jafar já teve no Brasil, né? Eu acho que ele gravou um clipe aí no Brasil aí, uma música, até por conta do filme, né? hit. Porque vai também, né? Como conta, né? Tem aquela passagem do Michael pela Bahia lá, que tem aquele clipe também. Isso. Ele é cantor, tá? O Jafar, ele é cantor também, ele canta também, né? Pô, assim como o tio, parece que tá na família, tá no sangue deles, né? Ah, sim, a família toda, né? A família toda. Então é um filme que, pra quando tá previsto? Abril de 2025, né? Tá, ainda tá um pouquinho ainda... Um ano, daqui um ano, né? Daqui um ano tá aí a projeção do filme do Michael. Filme muito bacana, muito legal. Eu acredito que as pessoas amavam muito o Michael, até amam, né? E tinham ele como um ídolo. Ah, sim, com certeza. A gente não vê nenhum mal em ter a questão do ídolo. O problema tá onde? Onde aquilo passa a ser uma obsessão, passa a ser uma coisa que evidencializa que você tá tirando todo o seu foco, né? Deixando o seu foco pra... você vê quando vai ter um show aí de alguém famoso, né? As pessoas dormem na fila, né? Fica aquele alvoroço lá, gastam, né? Milhões, não milhões assim, mas centenas de reais, vamos dizer assim, porque o ingresso é caríssimo. Às vezes a pessoa não tem dinheiro, não tem onde cair morta, mas arruma condições de ir no show da pessoa, né? Porque, eu tenho que aproveitar, é minha oportunidade. Né? Larga a mulher em casa, aí, filho em casa. Aí chega lá no estádio lá e vê lá o cara, né? Desse tamanho lá longe, né? Tipo, gasta rios de dinheiro, passa lá, às vezes, dias na fila lá. Às vezes passa mal, né? Dorme naquelas tendinhas, aquelas cabaninhas lá. E aí quando chega na hora do show, né? Daquele tumulto todo lá de estar no meio das pessoas, passa mal. Não aproveita nada. Né? Então, tipo, pra quê, né? E isso também causa mal até ao próprio ídolo, vamos dizer assim, porque, como a gente disse, o ser humano ele não foi feito pra isso.
E a gente vê o quão prejudicial é para as pessoas que alcançam esse patamar, né? Como a gente fala assim, perdem a própria vida para ganhar o mundo, né? É Para verdade. ter tudo aquilo e acabam não aproveitando de nada daquilo que conquistaram, né? Então é um problema muito grande que está enraizado, né, A na nossa forma mais sociedade. comum, Renato, que a gente tem, quando já se fala a palavra idolatria, a gente já tem aquela imagem da pessoa literalmente tá ali associado com algum tipo de imagens, né? Mas eu vi uma declaração, tá, do próprio padre, o padre Fábio de Mello, que ele é muito popular, aliás. Um grande abraço ao padre Fábio de Mello e a todos os pensadores que são católicos, né? A gente aqui tem um respeito enorme, não temos nenhum tipo de acepção a qualquer religião, né? A gente só, até porque a Bíblia católica ela é muito similar com a Bíblia evangélica, quer dizer, são iguais na verdade, né? Tem livros ali na Bíblia católica que tem a mais do que da Bíblia evangélica. É isso, Renato? Tem Ah, alguns sim. livros E vale lembrar também apócrifos, né? que como a gente sempre fala, né, o que tem que estar no centro é Cristo, né? Então a gente entende, né, que a Igreja Católica é a Igreja cristã e também preza por isso, né? Ah, A com gente só certeza. tem Com que certeza. tomar cuidado porque às vezes, né, nem todo mundo tem o conhecimento É, profundo das escrituras e acabam desviando o foco, né, por não estar embasado realmente naquilo que é o centro da própria religião, vamos dizer assim, né? sim. Mas existe um apego, Renato, que lógico, tem um apego controlado e aquele apego excessivo, que é o que nós estamos falando hoje no assunto. Mas eu citei até o padre Fábio, porque tem uma declaração dele mesmo, muito interessante, que fala sobre esse tipo de apego no meio católico. Né? Porque a gente está aqui falando sobre várias variações da idolatria, mas essa declaração do padre Fábio de Mello é muito interessante, a gente vai colocar um trecho que exemplifica bacana assim, o que nós estamos falando aqui, exemplifica bem, né? Sim. E ele tem uma imagem pública, o trabalho dele é fantástico, ele tem trabalho de fazer aquela renovação, né, dos jovens aí, ele encabeça muito bem isso. Nessa declaração dele, ele até cita, né, a renovação carismática Ele e tal, cita. É, de, dos católicos estarem buscando mais, né, ler a Bíblia e tal, sim, porque a gente tem também uma questão ali do catolicismo que passa a ser uma tradição familiar, né? Às vezes a pessoa, ela nem entende o que é, mas porque o meu avô era católico, aí meu pai era vai católico, aí eu pela sou católico, hereditariedade, tipo, né? também sou. Eu nem vou É, na igreja, eu nem sei o que é, mas porque minha família toda é vou católica, por eu também sou tradição. católico, É, né? E não entende o que significa isso, né? E não segue realmente, né? Não entende a importância, né, sim, é verdade. da, De discernir sobre as coisas, né? de saber o que De saber o realmente que, é que o é. Veja lá, catolicismo, né? puxar a tradição, né? Como eu Sim. falei, a gente não está discriminando nenhum tipo de religião, mas é interessante a gente pesquisar, saber, né? Mas E assim, isso acaba tomando uma outra direção, né? E que às vezes aí entra nesse conflito, né? Porque aí a pessoa se sente ofendida porque o outro tem uma opinião diferente, ela não sabe nem defender tem essa resenha o... entre evangélicos e católicos, né? Ah, porque os católicos, eles idolatram as imagens, eles se justificam. Não, a gente só venera as imagens. A gente não tem nenhum tipo de sentimento de idolatria pelas imagens. Mas a veneração existe, segundo eles, né? E aí tem aquela linha tênue, tênue, né, né? muito parecida ali entre a veneração e a Mas eu acho idolatria, que é né? bom a gente ouvir A declaração a do Fábio, declaração do vamos Fábio de ouvir? Mello, porque ele explica bem isso, né? E ele, por ser católico, ele tem, acho que, lugar de fala, Não, ele pode falar, ele tem propriedade. como hoje em dia usa-se muito, né? Ele tem lugar de fala para para falar sobre o Vamos assunto. ouvir a Sim, sim, declaraçãozinha sim, sim. do padre Fábio de Mello?
Sim. Essas pessoas que rezam diante das imagens, acham que elas estão ouvindo? Não, a imagem não pode ouvir nada, né? Mesmo se tiver alguma ouvindo, eu estou correndo, pelo amor de Deus. É igual a imagem que chora, a imagem que é isso, a imagem que é aquilo. Eu, com toda sinceridade, eu respeito, mas eu não vou atrás dessas coisas e tenho muito respeito por quem crê. Agora, um dado de fé: imagem não escuta nada. Imagem não pode nada. Porque se pudesse, nós estaríamos no mundo da idolatria. Se você acredita que uma imagem tem poder de alguma coisa, de fazer um milagre na sua vida, isso se chama idolatria. Primeiro, a gente gostaria de admitir que os católicos, na sua grande maioria, não têm o hábito do estudo da palavra de Deus. Isso é uma realidade. Nós não podemos fugir desta realidade. A gente sabe que com a renovação carismática houve um crescimento muito grande no interesse dos católicos pela leitura da Sagrada Escritura. E a gente sabe que os evangélicos gostam de ler a palavra de Deus, gostam de conhecer. E eles gostam de fazer cursos, eles gostam de estudar, de mergulhar no conhecimento da palavra. Eu tenho presenciado em muitos lugares, em muitas comunidades, esse cristianismo sendo nivelado por baixo. O cristianismo sendo reduzido a medalhinhas. A teologia sendo substituída por devoções vazias. A devoção mariana sendo excessivamente colocada quando Maria está sendo fora do lugar dela, tomando o lugar do Cristo. Isso não é cristianismo. Nós precisamos retomar a seriedade dessa palavra. São Paulo não brinca com a comunidade. São Paulo não está falando com meios termos. É Cristo que nos salva. É Cristo que nos salva. E é em torno dele que nós precisamos organizar a nossa vida, organizar a nossa comunidade, organizar a nossa experiência pessoal de ser quem somos. Se vocês pensam que o inferno não... Bom, Renato, a gente viu aí declarações do próprio padre, né? Aliás, para mim ele exemplificou perfeitamente, tá? É aquela situação que a gente fala, né? Se a gente tem que punir, vamos punir na própria carne. Vamos dar o exemplo dentro no caso, por exemplo, ele está falando da própria igreja em que ele congrega, né? Que há de se ter um cuidado quanto a essa prática. Ele faz observações ali, considerações, que eu achei muito justificáveis, muito bacana da parte dele falar. Sim. Os evangélicos. Tem idolatria, sim. Porque à medida que você idolatra um cantor evangélico, um pastor evangélico, eu não vou na igreja se não for determinado pastor. Aquele pastor, para mim, ele não prega bem, ele é, né? Eu não vou hoje porque hoje é a vez dele. Isso é uma forma de você estar levando a idolatria para os seus próprios lares também. Né? Sim, também tem essa questão também, né? E isso é um problema também que a gente até vê nessa questão do desigrejados, vamos dizer assim. Pessoas acabam deixando de ir na igreja por causa das pessoas que frequentam a igreja, né? Então ela... não vou que aquele irmãozinho tá lá... Hoje eu não vou. Então assim, qual é o objetivo da pessoa ir à igreja? Né? Eu vou lá para me relacionar com as pessoas? Sim, lógico, a gente tem que ter relação com o corpo de Cristo. Mas a gente está na igreja o quê? Para servir a Cristo, para adorá-lo, para estar lá, né? Então a gente não tem que estar lá para julgar fulano de tal, se ele é ou não, se ele está certo ou não, ou se eu gosto ou não da pessoa que frequenta a igreja, ou se essa igreja é a igreja que eu gosto ou não gosto. Né? Eu acho que em primeiro lugar a gente tem que entender a vontade de Deus, né? Eu passei por isso, né? Quando eu me converti, eu não frequentava nenhuma igreja, né? Então, vamos dizer assim, eu tive o meu contato com Cristo, né? Mesmo não estando na igreja. E aí comecei a estudar a Bíblia, comecei a me aprofundar, e chegou um momento em que o Espírito me levou, falou assim, não, eu tenho que fazer parte, né? Eu tenho que fazer parte do corpo de Cristo, eu tenho que exercer a minha função como membro do corpo de Cristo. Qual que é a minha função, né? Eu preciso
entrar no meu propósito, né? Encontrar o meu propósito, né? Diante de Cristo, qual a vontade dele para minha vida. E aí passei aí em várias igrejas. E aí comecei assim a ver assim, essa igreja eu não gostei, essa igreja assim, essa igreja aqui ela é mais perto da minha casa, talvez seja melhor. Puxa, mas essa igreja eu gostei mais, né? Ou essa igreja aqui eu senti que o Espírito me direcionou para ela. Sim. Mas ela é mais longe, vai ser mais difícil, vai ser mais... Mas calma aí, é isso que Deus quer, né? Não importa a distância, não importa o quão vai ser difícil para mim. Eu tenho que fazer a vontade dele. Sim, será né? É isso que eu estou priorizando, né? Se é aqui que ele quer que eu esteja, não importa se é longe, se vai ser difícil, né? É aquela questão do sacrifício que a gente falou, né? Claro. Então, tipo, eu tenho que... O que eu tô disposto a abrir mão para fazer a vontade dele? Então, se é aqui que ele quer que eu esteja, então eu vou estar aqui, independente do que eu tenha que abrir mão para estar aqui, né? Se é a vontade dele, então eu vou, não tô lá porque eu gostei do louvor, ou porque o grupo de louvor canta bonito, eles cantam as músicas que eu gosto, eu sei as músicas que eles cantam, né? Porque esse pastor fala bonito, ele fala algo que eu gosto de ouvir, né? Que hoje em dia tem muito isso, massageia meu ego. Então as pessoas fogem um pouco do confronto, né? E a gente vê que o verdadeiro evangelho é aquele que nos confronta, que nos, né? Que nos humilha, vamos dizer assim, né? Renato, você falou uma coisa interessante. Sabe o que muitas pessoas fogem do confronto também? De assuntos conspiratórios. Já falamos aqui no Éticos de alguns, né? Falamos sobre a Terra plana, que também é um assunto, uma teoria conspiratória aí, sim. né? Já falamos sobre algumas seitas aí, dos Illuminates, né? Das 13 famílias. Depois vocês aí tiverem curiosidade em estar pesquisando sobre esses vídeos que a gente falou sobre algumas teorias conspiratórias. Mas as teorias conspiratórias, elas são muito mais abrangentes. Tem muitas, viu, Renato? Tem muitos assuntos. Eu recentemente escutei sobre um da Terra Oca. Terra Oca? Que a Terra é oca. Você falou de teorias conspiratórias, eu lembrei de um filme que eu gosto bastante, que chama Teoria da Conspiração, com Mel Gibson. Do Mel Gibson? Eu não lembro agora exatamente mas do filme, faz muito tempo que eu assisti, mas eu lembro que eu gostava muito desse filme, porque ele entra, né, num negócio de conspiração, que ele já não sabe mais o que é realidade, o que é conspiração, né? É um filme muito interessante. Não entendi. Já não vamos usar esse filme pro nosso próximo episódio, então, né? Você já queimou a largada aí. A gente pode usar. A gente retoma, a gente assiste ele novamente pro nosso próximo episódio. Tá bom, mas vamos falar sobre teorias conspiratórias de uma maneira, um assunto só para ele, só para essa característica, né? Porque tem muitas teorias conspiratórias, a gente não imagina quantas tem. Mas vamos ver assim, vamos considerar as que tem fundamento e tem umas que não tem fundamento. Que nem eu acabei de falar agora. A Terra é oca. Fizeram um filme, por exemplo, o filme do Godzilla fala que é porque ele sai debaixo da Terra, porque a Terra é oca. O filme do King Kong agora com Godzilla parece que aborda esse tema da Terra é oca. Interessante. Mas assim, vamos falar sobre esses assuntos, né? Essas teorias conspiratórias. Mas no nosso próximo episódio do Éticos, Renato. Então como vocês podem ver, chegamos ao fim de mais uma viagem, né? Uma viagem aí... Idolatrada, né? Mas não nos idolatrem, por favor, né? Esse seu topete, não sei. Vai ser igual o topetinho do Ronaldinho, não tinha? Na Copa do Mundo? Do Cascão? Todo mundo usava aquele cortezinho lá, porque, tá legal, vou usar. Não, a gente não quer também ter esse peso sobre a gente, né, de sermos ídolos de nada, né, então, mas espero que vocês tenham gostado, né, então, aqueles que não gostaram também, deixem aí um comentário, uma sugestão, uma crítica, né, um pedido de oração, aquilo que tocar nos seus corações, espero que tenhamos tocado de alguma forma, que tenhamos esclarecido, né, o assunto no geral. E não se esqueçam aí de curtir, compartilhar, né, e nos ajudar aí a fazer viagens cada vez melhores, né? Lembrando que no final aí tem a musiquinha de encerramento. Tem a musiquinha, Renato? Deixem o comentário,
sobre a música, né? Do que ela significa, qual a relação aí que ela tem com a nossa viagem. Não esqueçamos jamais, melhor do que sermos céticos, é sermos éticos. Sermos éticos, isso aí. Fiquem com Deus e até a Fiquem com próxima Deus, até viagem. breve.